passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Então, todos os anos a gente ouve, no primeiro domingo da Quaresma, esse Evangelho que fala dos 40 dias de jejum de Jesus, da sua Quaresma, que fala também, depois disso, as tentações de Jesus, que são as nossas também. Ninguém está livre delas. Mas para preparar esse Evangelho de hoje, nós escutamos as duas leituras, como sempre. E a primeira leitura é aquele momento de exortação que Moisés fez ao seu povo, preparando para entrar na terra prometida. E ali fazer o sacrifício de ação de graças, pela libertação. Oferecer a Deus os primeiros frutos para honrá-lo, porque ele cumpriu a sua promessa e libertou o seu povo da escravidão. Aí então está o que se constitui, é chamado de o credo do povo de Israel. O credo do povo do Antigo Testamento, a profissão de fé deles. E a profissão de fé deles não era um conjunto de doutrinas, mas era uma experiência vivencial que eles tiveram, a experiência da libertação. Deus é o protagonista, é Deus que conduz, mas esse credo começa falando de um pai que era um arameu errante. O que significa arameu errante? Arameu é quem nasce em Harã. Harã é hoje, onde é hoje a Síria. E é daí que vem o aramaico e o hebraico, as línguas que eles falavam. Então, um arameu nasceu em Harã, errante, quer dizer, perdido, desorientado, que foi parar lá no Egito, por causa da fome. E esse arameu errante somos todos nós hoje, porque estamos perdidos, desorientados, e precisamos de alguém que nos conduza. Então, nessa profissão de fé, eles faziam a memória desse fato histórico da vida deles. E o interessante é que quem fala isso, e fala até hoje, porque eles ainda fazem isso, eles rezam isso muitas vezes por dia, os judeus. Não estava lá. Mas ele fala, nos tirou, quer dizer, como se a pessoa estivesse lá. Porque isso significa comunhão com toda a história deles. O passado, o presente e o futuro. É a história humana que se tornou história da salvação. Depois, na segunda leitura, então nós vimos o credo do povo cristão, a nossa profissão de fé. Perto de ti está a palavra, São Paulo falou. Essa palavra que está perto não é só uma mensagem, uma comunicação. A palavra é Jesus Cristo, é uma pessoa, porque a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então diz, quem confessar com a boca que Jesus é o Senhor, quem crer com o coração que Jesus é o Senhor, será salvo. Esse é o miolo da nossa fé. Aí consiste o fundamento de tudo aquilo que nós temos da religião e na nossa vivência. E, portanto, é com a boca que se fala, mas com o coração que se acredita. Não existe uma coisa separada da outra. E ele terminou dizendo, quem invocar o Senhor será salvo. Invocar quer dizer, considerar a presença dele que está junto de nós. É pedir a sua assistência para nos acompanhar. Então, tanto o credo do povo antigo como o credo do povo da igreja
as profissões de fé, vem dizer para nós que elas são indispensáveis para podermos vencer as tentações. Porque se não tivermos essa fé forte, enraizada, estruturada, nós sucumbimos a qualquer tipo de tentação. É a fé que nos ajuda a sermos melhores, a nos convertermos, a agir diferente. E isso então expressa no nosso fazer e no nosso falar aquilo que a gente crê. Então as 3 tentações que apareceram para Jesus são aquelas que vêm para nós também. A primeira tentação é uma tentação carnal, é uma tentação material. Mas antes de explicar as tentações, vamos entender que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não parece esquisito isso? O Espírito Santo conduzir Jesus no deserto para ser tentado? Não, está muito certo. Por quê? Porque a gente tem que entender que Jesus é o novo Adão. Então o primeiro Adão estava no jardim, estava no paraíso, e pelo seu pecado ele foi parar no deserto. Agora o Espírito conduz Jesus ao deserto. Jesus vem do céu, vem do jardim celestial, vem de Deus, e é levado ao deserto para quê? Para tirar o homem de lá. Ele se arruína para nos salvar, ele se humaniza, ele se faz um de nós para nos tornarmos divinos, semelhantes a ele, assim como ele é. É por isso que o Espírito faz isso, para a obra de Jesus começar assim. A sua salvação começa nesse momento. É daí para frente que ele assume o seu ministério. E também saber que o diabo sempre está por perto. E o diabo estava por lá na hora, um pouquinho antes, quando Jesus foi batizado. E Jesus, quando foi batizado, aquela voz do Pai falou: este é o meu Filho amado. Por isso que todas as tentações que o diabo começa a fazer, ele vem com essa história: se és o Filho de Deus, quer dizer, ele está provocando, porque ele já tinha ouvido o Pai falar também que Jesus era o Filho amado. Então ele começa por aí, testando. E a primeira tentação, então, que é essa carnal, que é essa material, é que Jesus, depois de 40 dias de jejum, teve fome. Então o diabo disse para ele: se és o Filho de Deus, pega essa pedra e ela vai virar pão. Por quê? Porque o Adão comeu um fruto proibido, aquilo que não era permitido, foi tentado e cedeu. Agora Jesus é tentado a comer uma pedra que ele poderia transformar em pão, mas ele não cede. Depois vem a outra tentação, que é a tentação espiritual, a tentação da soberba, a tentação do orgulho, a tentação de ser dono de tudo. O diabo leva Jesus para um monte muito alto e mostra a terra inteira, todos os reinos, e tudo isso é meu, o mundo é dele. E olha a ousadia: eu te darei tudo isso se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha só o diabo como é que faz. Então, essa tentação é a tentação do poder, de querer assumir tudo, a ganância, a vaidade, a ambição. E então a gente se pergunta: quem é que nos orienta? É uma palavra de Deus ou uma palavra de veneno do mundo? Porque o nosso espírito é tentado a ter toda a ambição do mundo. A nossa mente é essa, a mente de querer possuir, dominar. Enquanto que Jesus, que é o Senhor de tudo, desce e se põe a serviço, vem realizar a obra da nossa salvação. E depois a terceira tentação é a tentação mais radical, a tentação que o diabo leva Jesus na cumieira do santuário, quer dizer, uma tentação no ambiente religioso, e diz para Jesus: se você se atirar daqui para baixo,
não vai acontecer nada, os anjos vêm te segurar, se és o Filho de Deus. Então essa é a tentação, como Adão teve, de querer ser Deus, de ocupar o lugar de Deus, de submeter Deus à sua vontade, não ele à vontade de Deus, como rezamos o Pai Nosso, mas Deus estar a nosso serviço, fazendo o que a gente quer, aprovando tudo o que fazemos. Portanto, essas tentações estão próximas de nós. Nós somos tentados a tudo isso diariamente. E se Jesus, que era Deus, foi tentado, você acha que nós não vamos ser? E o Evangelho terminou dizendo que o diabo desapareceu para voltar no tempo oportuno, para voltar na hora certa, e ele volta. E qual que é a hora certa? É a hora da cruz. Naquela hora o diabo vem rondando Jesus, vem argumentando para ele: larga a mão disso, deixa de ser bobo, morrer crucificado igual um bandido, igual um ladrão. Para quê? Porque o diabo queria que Jesus não realizasse a obra da nossa salvação. E foi exatamente para aquele momento que Cristo veio. Tudo que ele fez e falou foi em vista do que ele ia fazer na cruz, o gesto definitivo. E o diabo não queria que isso acontecesse, porque se ele salvar, eu perco todo mundo. Então ele vai levar para ele, eu fico sem ninguém. Então vejam a malandragem do diabo, as artimanhas dele, e é tudo aquilo que ele faz conosco, de menor intenção ou de maior intenção, de menor intensidade ou de maior intensidade, querendo nos tirar das coisas de Deus, da vida de igreja, para estar a serviço dele. Por isso então que as duas leituras de hoje nos mostraram a profissão de fé, porque é só com uma fé firme, enraizada em Deus, que a gente tem condição de superar as tentações, de não ceder diante das propostas bonitinhas, fáceis, agradáveis que o diabo nos faz. Se não for pela fé, a gente sucumbe, a gente vai pela enxurrada do inferno. Diocese em Evangelização.